Então, a eletrostática é o ramo da física que estuda a eletricidade, a carga elétrica em repouso, eletrostática. Tem outro ramo, a eletrodinâmica, que é o estudo da carga elétrica em movimento, no caso de correntes elétricas. Nós vamos, nesta aula, definir o conceito de carga elétrica, esse é o nosso primeiro objetivo de aprendizagem. O segundo, enunciar quais são os processos de eletrização, como funcionam. E outro, avaliar os riscos da eletricidade estática. Então, primeiro, conteúdo significativo que a gente vai ver agora, carga elétrica. Depois, processos de eletrização e leis de Coulomb na próxima aula. Carga elétrica é definida, assim, eu gosto de definir como algo que é uma propriedade da matéria. Da mesma forma como a massa é uma propriedade da matéria, você tem também que a carga elétrica é uma propriedade da matéria, né? Então, na natureza, nós temos 4 forças fundamentais. A força gravitacional, a massa atrai massa, né? Um corpo cai porque é atraído pelo outro. Uma laranja cai porque ela tem uma massa e a Terra tem uma massa também. Temos a força eletromagnética, temos a força nuclear, a fraca e a nuclear forte. São as 4 forças fundamentais da natureza e muitos artigos hoje já consideram força nuclear unificada, né? Então, a gente vai falar um pouco no nosso curso sobre força eletromagnética. A força eletrostática, ela tem uma diferença da força gravitacional. A força gravitacional, ela pode ser apenas atrativa, enquanto a força eletrostática pode ser atrativa ou repulsiva. Atrativa quer dizer que atrai, repulsiva quer dizer que afasta. Então, quando eu falo que a força gravitacional é atrativa, é porque se eu tenho a Terra e tem algum outro objeto e eu solto, vai ser atraído. A gente percebe a laranja cair, por quê? Porque a laranja tem menor massa que a Terra, ela tem menor inércia, então ela vai em movimento em relação à Terra. Certo? Se fossem corpos laranja e laranja de massas próximas, ambas iriam se movimentar e se encontrar. Vamos passar um pouco. Então, massa e carga elétrica são duas propriedades fundamentais. Na mecânica clássica, a propriedade fundamental é massa. Lembra a segunda lei de Newton? Força igual massa vezes aceleração. Então, na mecânica, o que importa é a massa. E na eletricidade, o que importa é a carga elétrica. Então, a lei da gravitação universal de Newton afirma que a força de atração entre dois corpos é diretamente proporcional ao produto das suas massas. Nós temos só força de atração, porque massa atrai massa. Essa massa vai estar ligada a fenômenos mecânicos, como eu falei aí, a segunda lei de Newton, a formulazinha definida a partir de massa. A força elétrica, você tem uma propriedade que é a carga elétrica. Certo? A carga elétrica é uma propriedade importante. É a propriedade que vai reger os fenômenos elétricos. Certo? Então, você tem carga elétrica, por exemplo, quando você passa um pente de plástico no seu cabelo seco, passa o pente de plástico e esse pente, depois de você atritar no seu cabelo, adquire a capacidade de atrair pequenos pedaços de papel. É um exemplo de fenômenos eletrostáticos, né? Então, a carga elétrica ela pode ser atrativa ou repulsiva. Por quê? Porque a massa, você só tem valores positivos de massa. Massa, 1 quilo de feijão, 10 quilos de arroz, são valores positivos. Já a carga elétrica não, ela tem valor positivo e valor negativo. Por isso, ela não corresponde apenas a um tipo de interação, apenas a atração. Pode ter atração e repulsão. Então, a carga elétrica pode ter sinal positivo ou negativo, certo? Um corpo, e um corpo ele pode estar neutro. Ele não possui carga. Mas de onde vem, professor, a carga elétrica dos corpos? De onde vem a carga elétrica dos corpos?
carga elétrica dos corpos, certo? A gente pode entender um pouco a partir da estrutura atômica, um modelo, aqui que eu estou usando um modelo simplificado. Então, o átomo, que antigamente era classificado como indivisível, a palavra átomo no grego quer dizer indivisível, e hoje ele é dividido, e desse modelo aqui eu vou considerar duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Núcleo e eletrosfera. Na eletrosfera, a gente tem um tipo de partícula, os elétrons, e no núcleo a gente tem dois tipos de partículas, os prótons e os nêutrons. Os elétrons são partículas de carga negativa, os prótons, partículas de carga positiva, e os nêutrons são partículas de carga nula. Eles não possuem carga, eles possuem massa. Tanto o elétron, próton e nêutron possuem massa e carga. O elétron, carga negativa, próton, carga positiva, e o nêutron não possui carga. Passa aqui. Então, aqui a gente tem um exemplo, um átomo, um próton de hélio, dos elétrons, dos prótons, dos nêutrons. A questão que tem que pensar é o seguinte: o que é mais fácil? A gente vai ver que existe um princípio que diz que cargas de sinais iguais se afastam, se repelem, enquanto cargas de sinais opostos se atraem. Aqui você percebe que você tem próton e próton, positivo e positivo. Então, eles estão se repelindo, mas no átomo, na estrutura atômica deles, eles se mantêm aqui. Mas para isso acontecer, tem que ter uma força mais forte que a força elétrica, que no caso seria a força nuclear forte, mantendo a estabilidade do núcleo, né? Então, já o elétron, na região da eletrosfera, essa força nuclear é mais fraca. Então, é mais fácil eu retirar elétrons e adicionar elétrons. Então, grave isso na sua cabeça, que quem vai ter mobilidade, quem vai sair um corpo, ele pode ganhar ou perder elétrons. Ele nunca pode ganhar ou perder prótons, elétrons. Quem vai ter a mobilidade no processo são os elétrons, tá certo? Os nêutrons não possuem carga, os elétrons carga negativa e os prótons carga positiva. A carga elementar é o valor mínimo de carga, que é representado pela letra E, ou E, né, como preferir, e o seu valor é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. A unidade de carga elétrica é representada pela letra C maiúscula, Coulomb, em homenagem ao físico Charles Coulomb, que estudou processos eletrostáticos. Quando eu coloco essas duas barrinhas aqui de módulo, significa que tem um valor positivo e um valor negativo. Então, é 1,6 positivo no caso do próton e 1,6 negativo no caso do elétron. E aqui a potência de base 10 permanece com um expoente elevado a menos 19. A força gravitacional é sempre atrativa, a força elétrica é diferente, né? A interação entre as cargas depende do tipo de sinal de cargas. Cargas de sinais opostos sofrem atração. Lembra da história? Os opostos se atraem. Cargas de mesmo sinal, sinais iguais, sofrem repulsão. Então aqui, ó, menos com mais, opostos, se atraem. Menos com menos, iguais, se repelem, se afastam. Mais com mais, iguais, repulsão, ou seja, afastamento.